O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade levar a doutrina espírita através do consolo, do esclarecimento a todos vocês que nos assistem. E o nosso convidado de hoje é um querido irmão que tem estado aqui conosco já anteriormente com o início deste tema que abordaremos hoje. É Levindo Dias, que vem lá de Além Paraíba, Minas Gerais. Levindo é orador espírita, divulgador de nossa doutrina, palestrante e diretor do DCSE, Departamento de Comunicação Social da AME, Aliança Municipal Espírita de Além Paraíba e Minas Gerais. E o DCSE congrega 17 casas espíritas nas cidades, na região, e Levindo é o diretor do Departamento de Comunicação Social. Hoje nós abordaremos o tema Nossas Dores, um tema que já iniciamos num outro programa, mas que havia necessidade desta continuação. Seja bem-vindo, Levindo, ao programa Atualidade Espírita. Muito obrigado, Kátia. E nós queremos cumprimentar a você, ao Brígido, aos técnicos, às senhoras e senhores telespectadores, aos nossos irmãos, amigos, internautas. Queremos cumprimentar a todos, rogando a Jesus que nos envolva no manto luminoso das suas bênçãos. Muito bem. Nesse último programa que fizemos em maio, agora, de 2017 pouco mesmo, tempo, né? Pouco tempo. E é muito importante que tenha sido pouco tempo para que a gente não se perca na continuação, não é, Levindo? Nós falávamos sobre os anencéfalos, falávamos sobre o que ocasiona tudo isso. Fale para nós o que ocasiona esta situação tão difícil, não é? Então, Kátia, eu sempre gosto de trabalhar com os exemplos, porque os exemplos, vamos dizer assim, são realidades vivas que a gente pode observar, concluir, né? Então eu vou relatar para vocês uma visita que nós fizemos a uma família muito interessante. O pai, pedreiro, lá da roça, com um salário bem pequenininho. Ainda quando visitamos, ele havia caído da escada, machucado a coluna. A mãe estava carpindo aí um câncer de mama. E eles têm uma filha que está lá ainda, com cerca de 40 anos de idade. A menina é cega, surda, muda. E é evidente que diante da dor alheia, nós ficamos assim muito sensibilizados. Porque é muito difícil a gente observar o sofrimento das pessoas, né, Kátia? Muito difícil. Muito difícil. E às vezes a gente assim fica imaginando que nós somos muito fortes. Ah, isso poderia ser comigo, porque eu tenho mais jeito, eu tenho todas as ferramentas para sair fora dessa provação, não sei o quê. Mas que nada, isso é uma ilusão, porque na primeira brisa a gente cai, né? E então, depois que conversamos e saímos, fomos lá para o terreiro, porque na roça não é o quintal, é o terreiro, né? Fomos lá para o terreiro e tal, e na despedida
eu disse a esse pai, até por impulsão, né? Falei com ele assim, mas pai, que cruz pesadíssima você carrega com essa menina cega, surda, muda. A única pessoa que ela percebe é a mãe, por causa das vibrações. Meu Deus, não conhece ninguém, grita feito louca o dia inteiro, e às vezes noite inteira, Cátia. Então, uma situação realmente assim, que nos deixa muito sensibilizados, penalizados diante daquela situação. E então, fizemos esse comentário, até por impulso, né? Que a cruz era muito pesada. E esse pai respondeu, nada disso. Essa menina é a alegria da nossa casa. Eu fico imaginando se nós não tivéssemos essa menina, o que seria da minha família? Nós não encontraríamos significação para a própria vida. Nossa. Então veja a resposta de um homem analfabeto ou semi-analfabeto lá da roça. E com todas essas dificuldades. E com essas dificuldades todas. Então, Cátia, nós vamos aprender aí com esse exemplo, que para mim foi uma lição muito valiosa, o que é verdadeiramente o amor, né? Porque às vezes nós ficamos sonhando com os nossos filhos, queremos aqueles perfeitinhos, tudo certinho, que não dão trabalho, né? Agora você vê uma criatura dessa, ela dá trabalho o tempo todo, dia e noite. Quando então nós retornávamos, havia um jovem que foi junto comigo, e então nós perguntamos a ele, escuta, nessa família ocorreram suicídios? E ele disse, é minha família também, eu não sabia. Mas eu vou dizer para o senhor, ocorreram diversos suicídios. Por enforcamento, por arma de fogo, disparo de arma de fogo. Então, logo nós deduzimos o quê? Aquele desconcerto que ali estava instalado era o resultado de uma ação brutal do suicídio. Então, de um suicídio direto. Mas nós temos algumas situações também de suicídios indiretos, Cátia, que vai ocasionar a mesma coisa. Muitas perturbações na área cerebral também deriva muito das consequências da nossa língua, da nossa palavra, mas também dos nossos estados emocionais. O nosso Solar Bezerra de Menezes, querido, lá no Rio de Janeiro, no Campo de São Cristóvão, onde nós trabalhamos por algum tempo, enquanto estávamos no Rio de Janeiro, realiza a cada 15 dias uma reunião de ectoplasmia, justamente para a cura de enfermos diversos, tanto daqueles que estão do lado de cá, no mundo dos encarnados, quanto dos desencarnados. E através de um dos médiuns da casa, o mentor nos deu uma notícia, de que havia ali uma senhora, que inclusive fora mãe de um dos participantes, e que ela teve uma vida, Cátia, muito desregrada do ponto de vista emocional. Era uma pessoa que se irritava com muita facilidade, que brigava com todos, que ingeria uma quantidade de medicamentos muito além daquela prescrita pelo médico. Com isso, o que acontece? Ela teve uma morte prematura. E, em virtude do seu comportamento, ela acabou danificando os equipamentos, os neurônios cerebrais. Esse seria o suicídio indireto? Indireto. E ela já estava lá, sendo levada a casa cada 15 dias, para que os espíritos realizassem, utilizando-se do ectoplasma dos médiuns, para realizarem cirurgias neurônio a neurônio. E esse amigo espiritual, então, disse que ela ainda voltaria a reencarnar com grande perturbação na área do cérebro. Porque, em virtude dessa atitude, o suicídio direto, o suicídio indireto, principalmente por enforcamento, com disparo de arma de fogo, né, no ouvido, infelizmente, né, ou às vezes aqueles que pulam de altura, né, que destrói a organização cerebral,
eles maculam o perispírito. E o perispírito é a matriz, né? É a forma que vai dar oportunidade para que um novo modelo no mundo da matéria possa ser, então, erguido, processado, construído. Então, quando nós agredimos a nós mesmos, nós agredimos o perispírito. Então, esta é a razão porque nós vamos ver aí os anencéfalos, os microcéfalos e outras deformações também, né? Não só na área do cérebro, mas em diversas partes do nosso corpo, em virtude das agressões que nós causamos a nós mesmos. É bastante esclarecedor isso que você nos traz, né? Pois e é. É um esclarecimento, né? É um para esclarecimento. que entendamos. E quando você contou a história desse pai com essa filha nessa situação, você disse o amor, como que o amor pode ser vitorioso em tudo. E esse amor, não só ali a filha, mas a Deus também, porque essa fé que ele tem, né? Exatamente, essa obediência, resignação. Né? Então, passa pela fé, Levindo, passa né? pela fé, né? Passa pela fé. Porque você veja, realmente aquele homem com essa postura é uma escola viva, né? Uma escola viva. É uma escola viva. É uma carta de Deus endereçada a nós. A nós. Para que nós possamos refletir sobre a própria vida, né? Muitas mães se sentem de alguma forma culpadas pela geração de filhos com deficiências. Que palavra nós poderíamos dar a estas mães para que tivessem aí um esclarecimento do que realmente acontece? Perfeito. Então, Kátia, nós percebemos que nessas situações das deformações, das malformações congênitas, né? Dos problemas na área cerebral, ou seja, os problemas da vida, né? do nascimento. Muitas mães sentem vergonha, porque elas se acham culpadas por aquele acontecimento. E ainda existem muitos maridos ignorantes que ainda culpam ainda mais a mãe. E imputa a ela a culpa pela ocorrência daquele nascimento. Mas nós queremos dizer a você, mamãe, você tem uma tarefa divina. O seu ministério da maternidade é uma delegação direta de Deus. E quando Ele confiou a você este ser extremamente necessitado, este nosso irmão que vem gritando por socorro, às vezes já de largo tempo, vai encontrar em você o arrimo, o abrigo, o alívio para as suas dores. Então Deus confiou a você, mamãe, uma tarefa que nós nem podemos avaliar qual é a dimensão dessa tarefa. Quando vemos a mãe, é algo que nos fascina. Observar uma mulher grávida, conduzindo no seu ventre a criança em formação, constitui uma das imagens mais belas de toda a natureza, somente superada pela cena da mamãe amamentando o seu bebê. Muito lindo, né? Dando de si a seiva da vida, para que ele possa ter vida. E então, mamãe, esta criança deficiente que Deus confiou a você, é porque te julgou digna desta tarefa tão nobre. Você o está resgatando, você o está retirando dos palcos do sofrimento e trazendo ele de volta para a vida, em uma tarefa sublime, que Deus abençoa, que Jesus com seus anjos cercam de carinho e de luz, nas bênçãos do amor. Mãe,
Desde criança aprendemos algo extraordinário. Mamãe, tu és a rainha do lar, porque tu és insuperável. É o ser mais sublime da terra. E mamãe, às vezes, nós ficamos a contemplar as mulheres tão desligadas, tão fora da sintonia, e que pretendem levantar movimentos para se tornarem iguais aos homens. E nós então, Kátia, perguntamos, mas por que será que certas mulheres querem se rebaixar, já que elas são tão superiores a nós, os homens? Mamãe, quando receberes esse filho com necessidades especiais, observe que ele é especial. Ele é especial porque é uma tarefa especial que Deus te confiou. Agradeça a Deus e seja fiel ao teu mandato na maternidade. Isso é muito bonito que você está nos trazendo, porque se a mãe já é um ser especial, a mãe de uma criança com necessidades, muito mais especial é, né? Muito mais especial. E a confiança de Deus em entregar um filho seu com necessidades a alguém que vai ter todo o cuidado, todo o carinho, que é o que Deus espera, não é? Exatamente. Exatamente. Então, Kátia, a gente fala e fala com o coração para a mulher, porque eu vejo ainda que essas discriminações contra a mulher, que nós já falamos de outras oportunidades, elas ainda acontecem muito, É verdade. né? Muitas culpas. Então a mulher não tem que carregar culpa nenhuma e nem complexo de inferioridade. No Hospital Geral de Bom Sucesso, Kátia, tem um trabalho extraordinário de psicologia, de apoio às mães, principalmente aquelas que são mães pela primeira vez, as mães jovens que se engravidam ainda antes do casamento. Então, existe um trabalho ali de psicologia fora do comum, bem naqueles moldes da doutora Miriam Serger, que é uma psicóloga francesa, e ela se dedica a um trabalho muito especial, que se chama escuta psicanalítica do recém-nascido. E às vezes a gente pensa assim, ué, mas o cara já está assim meio que viajando, né? Porque escuta psicanalítica do recém-nascido. Às vezes nós é que temos a sensibilidade tão abrutalhada e não conseguimos compreender, não conseguimos perceber. Mas observa que a mãe, com seu coração de ouro, ela é capaz de detectar no filho quando ele está chorando por causa do xixi, da dor de barriga, do cocô, quando ele está com fome, com dor de ouvido, ela percebe claramente. Consegue então, fazer essa distinção. Essa distinção é a sensibilidade feminina, é a sensibilidade de mãe. E tudo isso tem como combustível o amor. O amor. É verdade. Nesse caso aí que estamos falando de não se sentirem culpadas e sim uma situação especial, uma situação privilegiada, poderíamos dizer assim. Todos querem ter um filho perfeito, logicamente, isso. Mas quando acontece uma situação como essa, de um ser com necessidades, esse pensamento que você colocou muito bem, de uma maneira tão bonita, é que deve vir à mente dessas pessoas, né? Exatamente. Então, nesse caso, a genética não teria impulsão bastante para reverter o acontecimento. O que é a genética na visão espírita, na ótica espírita? Então, Kátia, a genética, com todos esses avanços da ciência e tudo, né? O projeto Genoma chegou, inclusive, à conclusão de que o nosso genoma, que são
que é formado pelos genes, com os seus caracteres, com os seus códigos para a fabricação das proteínas, proteínas estruturantes ou proteínas funcionais. Então, isso aqui é a genética. Mas, por exemplo, o senhor Craig Venter, que foi um dos diretores do projeto Genoma, ele diz que a complexidade do ser humano está em outra parte que nós devemos começar a procurar. Então, Emmanuel, na sua obra O Consolador, ele nos diz que os genes, eles estão presididos por inúmeros fatores psíquicos que a ciência está ainda longe de encontrar, de detectar. Mas nós vemos a ciência dando passos muito interessantes nessa direção com a epigenética, que nasceu lá pela década de 1940, mas que depois do projeto Genoma, ela ganhou corpo. Então, já se está estudando com maior profundidade essa memória celular que antecede a própria célula e a influência do meio externo a influenciar o meio genético. Uma amiga espiritual nos disse: se os citólogos pudessem ver a realidade do interior das células, eles ficariam fascinados diante desta maravilha da criação. Porquanto na substância aquosa do citoplasma navegam milhares de grânulos de memória psíquica, que em realidade traduzem-se no código genético. Então, é extraordinário. O próprio André Luiz, em diversas obras, seja em Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz e tantos outros, ele vem nos falar das questões genéticas. Então, ele diz que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem os significados dos seus próprios destinos, através dos caracteres, que são chamados genes, né? Mas aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, que são unidades de energia psicossomática. Ou seja, a nossa mente está constantemente agindo sobre a nossa genética. Tanto é que, de outra feita, nós até falamos que as nossas emoções, elas que vão determinar se nós ativamos ou desativamos determinada função do gene, né? E nós poderíamos dizer o seguinte, Kátia, que o nosso código genético, ele é como o alfabeto, com as suas 23 ou 26 letras, como queira, né? Agora, quem escreve a carta, quem escreve o livro, é o espírito. Então, a mente. Então, a gente poderia dizer até que a molécula do DNA era como um CD virgem, né? No qual o espírito grava o seu próprio destino, onde ele grava as informações. E André Luiz nos diz: o corpo herda naturalmente do corpo, ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. É evidente que herdamos algumas coisas do nosso pai e da nossa mãe, mas não tudo. Exatamente, as características físicas sim, porém... mas não morais. Exatamente. Porque já houve tempo em que se pensava que as características morais também eram genéticas. E isso, na realidade, não acontece. Né? E isso poderia ser assunto de um outro programa que é bastante interessante. Muito interessante, sim, sem dúvida. Bem-vindo, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje, meus queridos irmãos, e vamos agora a um breve intervalo comercial. Retornaremos logo a seguir com Levindo Dias, que vem lá de Além Paraíba, nos trazendo esse tema tão interessante. Até já.
Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor, móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. A Predial Primos e a Enge Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guini, um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Disse Jesus em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Levindo Dias, que vem lá de Além Paraíba e é diretor do DCSE, que é o Departamento de Comunicação Social da AME, Associação Médico Espírita, lá de Além Paraíba, né? Associação Municipal. Municipal Espírita, né? Isso, exatamente. E aí, nós estamos trazendo um tema que já foi tema de um outro programa, mas é tão rico que sentimos necessidade dessa continuação, né? Que é Nossas Dores. E Levindo estava, ainda no primeiro bloco, nos relatando tantas situações com as pessoas que recebem seus filhos com necessidades especiais. No caso do anencéfalo, microcéfalo e outras ocorrências de má formação congênita que leva à morte prematura, esta vida de poucos dias, de poucos instantes, muitas vezes, não traria mais sofrimentos que benefícios? É o pensamento de muitos, né? Sim, infelizmente tem muitas pessoas que pensam dessa forma, né, Kátia? Mas aqueles instantes são preciosos, porque o espírito, neste caso, ele está em processo de reconstrução do seu próprio corpo. Então, e nesse aspecto, a organização materna é dotada de um potencial imensurável no processo de reconstrução perispiritual da entidade que traz os seus problemas de antes, né? Traz as suas dívidas. E a dor, Kátia, nós temos que encará-la como sendo uma sagrada oportunidade para
que nós possamos fazer as nossas correções, mudar o nosso roteiro. Então, no caso, por exemplo, dos anencéfalos ou microcéfalos, a Revista Internacional de Medicina publicou em 2013 um caso muito interessante, o caso da Shirley, né? Então, começa a história exatamente no momento em que a mãe vai para o hospital e dá à luz, e é uma criança anencéfala. E logo em seguida, a criança veio de desencarnar. O pai e para a mãe aquilo foi uma frustração muito grande, mas eles também, sendo espíritas, trabalhando na seara espírita, principalmente nas atividades da mediunidade, acabaram por compreender a situação e se resignaram. Passado algum tempo, cerca de 2 anos, na reunião mediúnica, o diretor da reunião diz assim, olha, tem uma criança aqui querendo falar. E pediu a uma das médiuns presentes que recebesse a criança para que ela pudesse transmitir o seu recado. Então, a mensagem dessa criança, Kátia, é uma coisa linda, porque ela vem e ela diz, estou aqui apoiada pelos amigos espirituais, pelo vovô, venho aqui para agradecer o papai e mamãe, pelo período que eu tive oportunidade de conviver com eles, durante a gestação, o culto do Evangelho no lar, que muito extraordinário, né? As vibrações de carinho que eles endereçaram a mim. Todo esse afeto proporcionou-me uma verdadeira cirurgia perispiritual. E como eu venho aqui agradecer papai e mamãe, também obtive licença de informar a eles que em breve eu voltarei. E realmente, daí a pouco tempo, a mãe engravidou-se e deu à luz a uma linda menina, Shirley, de olhos vivazes. Era aquele anencéfalo que estava voltando. Então, mãe, observa o tamanho da tua tarefa. É verdade. Né? É realmente muito grande, muito grande. Porque esses momentos, Kátia, são momentos de reconstrução. Você veja, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, hoje nós queríamos até citar, mas não há tempo para a gente citar, porque o caso do Julinho é um caso que demanda assim, muitas análises. Mas o Julinho, ele, quando estava com 7 anos, ele veio desencarnar por afogamento. E o que ele veio fazer aqui só para viver aqueles 7 anos? O Julinho foi um suicida no passado, em virtude da paixão, não de amor, né? Porque paixão e amor são coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, em virtude da paixão por uma mulher, ele acabou tentando a primeira vez o suicídio, ingerindo uma grande quantidade de ácido. Ele foi socorrido pelos amigos, era o tempo da Guerra do Paraguai, levaram para o hospital, mas quando a vigilância distraiu, ele fugiu e pulou no rio e acabou consumando o seu suicídio. Então, ele veio desencarnar aos 7 anos de idade por afogamento. Depois, como o Julinho se apresenta no mundo espiritual? Com uma larga ferida na garganta, em virtude do ácido que ele ingeriu. O seu sistema digestivo todo perturbado por ação do ácido. E, com aquele ferimento imenso, ele é reconduzido novamente à reencarnação. É um drama que envolve muitos personagens, Kátia, que demanda muitas análises interessantes. E as 2 tentativas, né? Sendo que na segunda ele alcança o sucesso desse ato. Agora, mãe,
observa o tamanho da sua tarefa. Tão logo Zulmira recebe Julinho no seu ventre, ela é acometida por uma crise profunda de amigdalite. Consequência de quê? Da destruição que o Julinho causara à sua própria garganta. Então, no processo da gravidez, há uma enxertia mental, há uma simbiose psíquica. E como é a mente que comanda todo o corpo, o que acontece? Então, a Zulmira foi acometida por aquele problema da amigdalite. Socorrida pelo mundo espiritual, socorrida pelos médicos da Terra, ela conseguiu se reequilibrar. Mas quando chega a partir da 5ª semana da gravidez, aí vem o processo dos enjoos. Não tinha nada que parava no estômago. Então, e geralmente isso acontece entre a 5ª e a 16ª semana de gestação, né? Por que acontecem essas coisas? Porque o André Luiz ele nos diz que o organismo materno ele é semelhante a um alambique que vai destilar. O que o alambique faz? Destila, né? Purifica. Então o organismo, a organização materna vai destilar aquelas energias desequilibradas do reencarnante. Então é por isso que acontecem os enjoos, que é chamada hiperemese gravídica, né? Porque exatamente a mãe está eliminando essas vibrações totalmente desequilibradas. E muitas vezes, Kátia, esses desconcertos vibratórios energéticos, eles vão ser eliminados através do suor, através da urina, através dos próprios mecanismos, né, de exoneração do nosso corpo, né? Agora, quando esse desequilíbrio é tão grande, então vão ocorrer aí as infecções ginecológicas e outras perturbações. Porque nas infecções ginecológicas, durante a gravidez, o que acontece? Os micro-organismos que ali se manifestam, eles estão como que se alimentando destas energias degradadas. É a ação purificadora. Então, por isso, até é muito importante se analisar com muita profundidade o uso dos antibióticos, né? Porque em certas situações eles não devem ser utilizados. Agora, quando todos os recursos, como a placenta, que é um extraordinário mecanismo de purificação energética do embrião, né, do feto, quando tudo isso não é suficiente para eliminar, então vem os casos da eclâmpsia, que é chamada toxemia gestacional, né, que na realidade é uma intoxicação vibratória da mãe. Então, tudo isso explicado pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual. E assim, a gente pede até os nossos ouvintes para que leiam o livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que conta a história toda completa, né? Exatamente. Inclusive, ali nós vamos ver o que são as verdadeiras manifestações do amor. Então, Kátia, por mais assim que seja curta a nossa passagem aqui, né? Que seja só durante a gestação, ou que os 9 meses não se completem, eles são de fundamental importância, porque o espírito está em processo de reconstrução. Eu te falei ainda há pouco sobre a doutora Miri Serger. A doutora Miri Serger, ela narra no seu livro Palavras para Nascer, né, uma mulher que traz um amor no coração muito grande. Então, ela narra nesse seu livro, Palavras para Nascer, o caso da Leia e da Sofia. Era uma gestação gemelar,
E a Sofia, ela tinha uma má formação congênita tal que a arbitrariedade de alguns médicos aconselhou o pai e a mãe a realizarem um aborto da criança. E através de uma injeção intraútero, mataram a Sofia. Ficou a Leia sozinha. Daí a 10 dias foi realizada a cesariana, então foi retirada a Leia. O que acontece? A Leia se recusava à alimentação. Mesmo que dessa alimentação forçada, ela regurgitava o alimento, porque o seu desejo era também morrer, porque a sua irmã já não estava mais do seu lado. Então aí é que entra o trabalho fenomenal da doutora Miri Sérgio, com a chamada escuta psicanalítica dos recém-nascidos. Então a doutora Miriam começa a conversar com ela. Leia, minha filha, a tua irmã Sofia, ela veio aqui somente para te trazer. E ela te trouxe e ela voltou. Mas venha para o nosso lado. Nós queremos abraçar você com o nosso coração. Nós estamos te esperando, Leia. Vamos nos animar e viver a beleza da vida. E assim, conversando com a garotinha. Quando foi daí uma semana, ela já saiu do CTI e começou já a aceitar a alimentação, a amamentação materna. Então você veja, Kátia, que é muito importante e nós não temos o direito de sermos árbitros da vida. Já até falamos isso de outra vez, né? É verdade. Nós não somos árbitros da vida. Vamos receber a vida, vamos receber os nossos filhos conforme Deus nos envia. É uma posição equivocada a gente dizer o seguinte: eu quero meu filho desde que ele seja são. Não vamos por esse lado. Vamos recebê-los do jeito que Deus nos envia. Ouvimos muitas vezes dizendo, tudo que eu peço é que seja perfeito. Perfeito. E, Kátia, às vezes a gente insiste tanto nesse assunto, porque a criança, ela é o nosso foco principal, porque a criança representa o futuro. Quando nós construirmos crianças em seu caráter, né, com equilíbrio, nós teremos um mundo mais equilibrado, um mundo mais feliz. Não adianta nós buscarmos a felicidade na viagem à lua, no prêmio da loteria, coisas desse tipo. A felicidade nós vamos construir através dos nossos filhos, através de uma sociedade mais equilibrada, mais justa. É assim. Então, por isso é que nós dedicamos tanto ao estudo sobre a criança, sobre os processos da gestação, sobre a psicologia infantil, sobre o trato com os jovens. Então é por isso essa dedicação, porque nós temos essa fé nesse futuro dessa criança. Levindo, nós estamos praticamente encerrando o nosso programa, nos minutos finais, passa tão depressa, e quando o assunto é assim, um assunto que todos ficam tão ávidos de conhecimento, muito mais rápido passa. Mas eu gostaria que você deixasse aqui a sua mensagem, a sua despedida a quem nos assiste a respeito desse tema tão maravilhoso nesse minutinho final. Então, Kátia, pai, mãe, você que nos assiste, os nossos filhos são primeiramente tarefas nossas. A questão 582 do Livro dos Espíritos, ela é muito direta, constitui missão à paternidade, é um grande dever. E então nós deveremos sempre, todos, pai, mãe, agradecer a Deus pela tarefa grandiosa que Ele nos deu, que é exatamente a patermaternidade. Há um grande trabalhador na área da psicologia, na área
psiquiatria que diz não existe casal ou mulher grávida, e sim casal grávido, porque o pai também participa. Então rogamos a Jesus que abençoe a todos os pais e a todas as mães. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Levindo, agradecemos muito sua presença sempre aqui no nosso programa e já fica o convite aí para que você vá elaborando novos temas tão interessantes, de tanta responsabilidade para todos nós. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Kátia. Paz para todos. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença e do nosso amor. Tenham todos uma semana feliz, com Deus, nosso Pai, nos abençoando sempre, e Jesus, mestre amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.